Bom dia a todos. Estamos na sexta-feira com mais um estudo do Tao. Hoje nós estamos na página 247 e estamos iniciando o capítulo 51 do livro. Então, como de praxe, a gente vai ler todo o poema e nós vamos começar a elaborar por estrofes, ok? Então, o poema diz o seguinte: o caminho gera, a virtude cria, a matéria forma, a conclusão completa. Por isso os 10.000 seres veneram o caminho e estimam a virtude. O caminho é venerável e a virtude é estimável, pois eles não segregam e são constantemente naturais. Assim o caminho gera, a virtude cria. Fazem crescer, fazem nutrir, fazem completar, fazem concluir. Fazem o sustento e fazem a cobertura. Geram, porém, não se apossam. Agem, porém, não retêm. Cultivam, porém, não controlam. Isto se chama misteriosa virtude. Agora vejamos a primeira estrofe, que diz que o caminho gera, a virtude cria, a matéria forma, a conclusão completa. Por isso os 10.000 seres veneram o caminho e estimam a virtude. O caminho é o Tao, em estado latente. O vazio do absoluto como condição que permite a geração de todas as existências. Então, ele é a energia que potencializa a criação. E virtude é o absoluto manifestado em sua totalidade como unidade, uma força potencialmente capaz de criar todas as existências e o equilíbrio que gerencia todo o universo. Um é o princípio e raiz, é o Tao, não manifestado. A outra é essa mesma energia com o mesmo grau de pureza, mas em estado manifestado como uma força criativa, dinâmica, concentrada e única que promove a criação de todas as existências. Gerar, criar, dar forma e completar são palavras que, usadas juntas nesta estrofe, representam o processo pelo qual passam todos os seres manifestados. Primeiro é necessário existir um ambiente propício, tolerante e abrangente para apoiar e receber a criação, que irá se concretizar. Este é o caminho, ou Tao, não manifestado. Uma energia com qualidade do vazio que existe no absoluto gera-se então. Neste ambiente, a primeira de todas as manifestações, a virtude ou Dé, também chamada de unidade, que adquire a característica da energia da criação. A partir deste ponto, a junção das duas energias, da receptividade e da criatividade, como representação da totalidade do Tao manifestado, não manifestado, dá forma aos 10.000 seres, criando a multiplicidade das manifestações. E finalmente estas formas se materializam e se concluem naturalmente na continuidade de um processo que é consequência da primeira energia receptiva do caminho, vazio ou Tao, não manifestado, e da energia criativa da virtude, unidade ou Dé. Isto é como um bebê que depois de gerado forma naturalmente sua matéria, e naturalmente também a sua conclusão se completa no momento em que ele nasce para a vida humana. Ou como a semente de uma planta que, depois de germinada, desenvolve-se naturalmente embaixo da terra, formando sua matéria, até a conclusão de completar, e ela surgir como broto na superfície. No entanto, todo este processo de surgimento do primeiro ser, que se desenvolve formando a matéria até a sua conclusão, é a consequência de existirem a primeira energia receptiva e a sua correspondente, a energia criativa. Esta é a compreensão, esta é a razão que leva os 10.000 seres a venerarem o caminho e estimarem a virtude. Então, Lao Tse nos passou uma visão aqui como que funciona a primeira manifestação de um ser, de uma alma, que passa pelo processo da criação, e a criação sustenta, a criação mantém e a criação conclui.
Aos olhos do observador, tudo acontece e o processo ele é perfeito. E o sistema ele roda perfeitamente e ele auto se reorganiza. O sistema ele se auto-organiza. Então, meus irmãos, assim, para nós, o que traz isso para nós na nossa vida prática? Vamos lá. Nós temos as nossas divergências quando falamos do processo criativo ou quando falamos do tal, quando falamos de Deus, propriamente dito. Então, conforme o sistema de crença de cada um, a percepção de cada um, muitos vão entender que Deus criou tudo, a sua imagem e semelhança e tudo é perfeito. E aí vem a questão, por que que existe todas as mazelas que existem neste mundo? Então, geralmente a gente escuta uma resposta assim, o homem se corrompeu. E de fato foi. Por quê? Porque a matéria manifestada ela entra num processo de entropia, no qual ela entra em uma desordem para buscar a ordem. Então é um processo natural do sistema. O sistema ele entra em desordem para acabar em ordem. Então todos nós, se nós pararmos para pensar sobre nossas vidas, condições, etc, 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 e nós pensarmos não com o ego, tá? Que o ego quer ter posse, quer mudar, quer ter o controle, quer fazer tudo o que ele quer fazer e como ele quiser fazer. Mas se nós pensarmos no processo criativo aos olhos do observador, nós vamos perceber que nós estamos no processo de aprendizagem e nós estamos nesta engrenagem da perfeição. Por quê? Porque nós estamos na entropia. Terceira dimensão, nós estamos aqui, tarará, tarará, material, mundo denso, reorganizando material. Então nós estamos percebendo esta vida que é maravilhosa, é uma vida que a gente tem que agradecer muito. Só que a gente entra num processo de aprendizagem, voltar para casa, quando nós descobrimos esses conteúdos aqui. A espiritualidade, por exemplo, é um meio, a meditação é outro e assim por diante. Então nós estamos nos reorganizando. Por isso que é tão difícil nós pegarmos no tranco na meditação. Por quê? Porque a nossa mente está acostumada a ter uma engrenagem rotatória focalizada na matéria. E é muito difícil, é com muita prática, muito descansar, que a gente vai tendo cliques e cliques durante o dia, pensamentos, abstrações. Se Deus é tudo que existe, Ele está nesta terra, Ele está neste ar, Ele está nesta casa, Ele está aqui e agora. E Ele está presente porque Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe tudo, Ele está em todos os lugares, Ele é tudo que existe, tudo é feito de átomo, existe um campo atrator, existe o campo unificado, onde a última partícula elemental ela se funde a este campo. Então tudo está interligado num único ponto só, tudo nasceu de um único ponto só. Então a gente começa a ter essas abstrações, pensar e tal. Mas aí vem aquele conflito interior, que é a programação. Nós somos programados. Então nós estamos nos reprogramando, nós estamos limpando o nosso cartão de memória, por exemplo. Nós estamos lá, cartão de memória, damos um reset no cartão de memória e esse cartão de memória ele fica rodando, é difícil limpar, por isso que demora. Sabe aquela demora que tem quando a gente começa a limpar um arquivo no computador? Demora. É a nossa limpeza, porque a gente começa, primeiro a meditação, é difícil meditar. Então a gente vai aprender a meditar. Passo a passo a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa ouvir a verdade todos os dias, a gente precisa praticar a verdade na nossa vida prática, não deixar que aquela situação, aquele acontecimento nos afete o nosso emocional. Nós precisamos ser fortes e muitas vezes a gente não é, a gente acaba voltando 10 passos para trás para começar de novo, porque a gente se afeta, acaba se afetando, porque isso afeta o nosso sistema de crença, afeta o nosso ego e a gente acaba respondendo. A gente fica chateado com algumas coisas e assim vai indo. Mas esse é um exercício que precisa ser trabalhado todos os dias para que essa engrenagem comece a ser limpa. Colocar o óleo, limpar a engrenagem para esse motor rodar perfeitamente como roda o sistema. E aí a gente vai soltando sem travas, sem apego. Quando o professor fala botar o pé no freio, professor Hélio Couto, tá?
Fala assim, vocês botaram o pé no freio, por isso que para tudo, para cliente, para tudo. Por quê? Porque a onda, ela entra, bate no sistema de crença e o sistema de crença responde. É o conflito que a gente tem interiormente, que é a guerra dos opostos. Então, nós temos este conflito, repele tudo, trava tudo. Então a gente precisa reinterpretar isto, vai demorando, vai trabalhando e a gente vai estudando, vai interpretando, vai pensando, vai elaborando as questões de sombra também, que é muito importante. Atenção a todos, os sombras é preciso ser elaborado. Então a gente tem também essa questão, existe o nosso lado sombrio e existe o nosso lado luz. Então a gente precisa equilibrar os dois. A gente precisa diminuir nossas sombras e aumentar nosso lado luz, equilibrando os dois para que a gente possa nos fundirmos ao todo, que é a fusão antes da formação do Yin e Yang. Então, por isso que Lao Tzu nos traz essas reflexões, gente, porque é o que ele sentia na sua quietude. Ele era uma pessoa extremamente quieta, contemplava a quietude, contemplava o silêncio. Então, o silêncio é a nossa arma. O silêncio é nosso alimento espiritual. Então, vamos no dia de hoje nos dedicarmos ao silêncio, à contemplação, a nos questionarmos. Muitas vezes a gente responde automaticamente a alguma coisa por um instinto. Então, primeiro, reinterpretar nosso instinto, reinterpretar o que a gente acredita, para depois a gente fazer essa reinterpretação lá fora. Certo, meus irmãos? Então vamos meditar sobre isso, vamos parar por uns minutos hoje, durante o dia, para fazermos esta reflexão de nós mesmos. Muitas vezes a gente quer desistir das coisas, e por que a gente quer desistir? O ego muitas vezes ele não aguenta o sentido de morte. Muitas vezes ele quer responder, ele quer fugir, ele quer travar, ele quer ter o controle. Então, tenhamos muita atenção sobre isso, nesta reflexão de hoje. Quero agradecer a todos aqui, os inscritos do nosso canal. Voltamos amanhã com mais um estudo do Tao no sábado. Que a paz seja convosco. Beijo no coração de todos, que a paz de Cristo Jesus permeie todos os vossos corações.